Glória a Deus. Deus está o Senhor. Põe no seu coração, porque nós estamos aqui, meu Pai, mais uma vez, para te adorar, para te exaltar, colocar, meu Pai, a nossa vida sobre as tuas mãos poderosas, meu Pai, neste domingo, e pedimos ao Senhor, meu Pai, que fala o nosso coração, que envolva o nosso coração, porque nós reconhecemos, meu Pai, no tempo é oportuno, o tempo é de oportunidade, e nós temos que buscar todas as oportunidades, meu Pai, que nós estamos precisando. Senhor, derrama o teu poder, meu Pai, neste lugar, acampa um exército diante ao redor dessa igreja, desse povo, e que nós, meu Pai, devemos decidir aquilo que o Senhor vai falar no nosso coração. Meu Pai, eu entrego a vida de todos nas tuas mãos, pois o nosso maior objetivo nesta manhã, meu Pai, é viver, meu Pai, uma comunhão com o Senhor. Então toma o nosso coração, pois nós estamos aqui, meu Pai, em espírito e em verdade, para te adorar, para te exaltar. Então toma o coração de todos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Não tardará. Cristo virá voltar. Glória a Deus. Não tardará. Não tardará. Cristo não tardará. Vamos para o lar. Aleluia. Vem Espírito Santo. Não tardará. Não tardará. Cristo irá voltar. Vai abrir o seu coração nesta manhã maravilhosa, porque Ele não tardará. Vamos para o lar. Oh, meu Pai, nós estamos neste domingo, nesta manhã maravilhosa. Eu quero me preparar. Todos nós devemos se preparar. Pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Diga para o Senhor, creia nessa palavra, não tardará. Não tardará. Oh, aleluia. Bendito seja o nosso Deus. Cristo irá voltar com certeza. Não tardará. Não tardará. Levante as tuas mãos, entregue a sua alma ao Senhor. Vamos todos para o lar, nosso verdadeiro lar. Eu quero me preparar. Diga, eu quero me preparar. Pois vamos logo subir. Todos nós iremos subir se permanecermos na presença dEle. E quero junto a você. Diga, eu quero junto a você lá no céu. Conversar com Jesus. Então converse com Ele, fale com Ele. Não tardará. Não tardará. Glória a Deus. Cristo irá voltar. Diga mais uma vez. Não tardará. Vamos para o santo do lar. Todos irão para o lado do Senhor, aleluia. Eu Quero me preparar. Se prepare, prepare que Jesus vai voltar. Pois vamos logo subir. Todos vamos subir. Não desista, não desanima. E quero junto a você lá no céu Com Cristo, aleluia. conversar
Vamos conversar com Jesus, aleluia. Não tardará. Não tardará. Glória a Deus, aleluia. Cristo irá voltar. Diga, não tardará. Não tardará. Oh, aleluia. Vamos para o lar. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos para o lar. Vamos para o nosso lar. Nosso verdadeiro lar, que é na presença do Senhor. E é por isso que nós temos que buscá-lo, adorá-lo, para que quando eles voltarem, encontre a sua igreja fortalecida, que ele encontre a sua igreja firmada na rocha. Ó meu Deus, nós te adoramos, nós te exaltamos. Toma a nossa vida nesta manhã, meu Pai. Toma o nosso coração, porque nós queremos te glorificar, meu Pai, te exaltar. Ó Espírito Santo, derrama o teu poder, meu Pai, sobre a nossa vida, que viemos aqui, meu Pai, não em vão, não viemos em vão aqui, viemos para receber a dádiva do Senhor. Neste domingo, meu Pai, domingo maravilhoso, domingo, meu Pai, que o Senhor nos acordou, nos despertou, e agradecemos por mais um dia na Tua presença. Senhor, eu te adoro, meu Pai, eu te exalto, e a Tua palavra, meu Pai, eu vim buscar essa palavra maravilhosa, aleluia. Dai glória a Deus, louva o Senhor. Louva o Senhor neste momento. Diga para Ele, Tu és grandioso, meu Pai. Tu és maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Derrama, meu Pai, o Teu Santo Espírito nesta manhã, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória ao nosso Senhor. Nós te adoramos, meu Pai. Não desanime. Não desanime. Com seus olhos fechados. Tudo que você Pediu a Deus, já está vindo. já está vindo. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Vem, meu Pai. Esses dias Deus te viu chorar. Deus tem nos visto chorar. No canto escondido. Receba essa força de Deus. Você mal conseguirá falar. Deus só ouviu seus Gemido, oh meu Pai. Mas o Deus que me Enviou aqui, Deus me enviou aqui nesta manhã. sabe de tudo. Ele sabe de tudo da tua vida, das tuas lutas, dos teus problemas. Ele me mandou para mudar o seu rumo. Oh meu Pai, oh glória a Deus, vem Espírito Santo. Ele está enviando E dê esse consolo, meu Pai, essa força. a sua Alimenta esta alma nesta manhã, meu Pai. Fortalece. enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma. e tenha calma. Isso, espere no Senhor. Tenha calma. Vai passar. Vai passar. Tudo vai passar. Eu sei que essa luta Essa luta vai passar. vai passar. Eu creio. Se você crê, cante. Doendo, mas não vai querer. Volta. Não vai. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa. Você precisa crer. Vai chegar Crê que vai chegar. a solução para tudo que te aconteceu. Derrama o teu poder, meu Pai. Você vai ter de volta. Você vai ter de volta tudo que você perdeu. Só
Só não se desespere. Essa fé em Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós não podemos é desistir. O que nós não podemos é olhar para trás, é esmorecer. O que nós não podemos é jogar a toalha. Nós temos que permanecer nessa confiança, nessa fé. Porque o nosso Deus é conosco. Mesmo que as lutas sejam como uma tempestade, essa tempestade vai passar. Por isso que nós estamos buscando ao Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Diga glória a Deus, diga aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Vem, meu Deus, fortalece este povo, fortalece esta mulher, fortalece, meu Pai, a todos nesta manhã, porque hoje nós viemos aqui receber o combustível do Espírito Santo. Nós viemos aqui receber, meu Pai, a virtude, a plenitude do Teu Espírito, aleluia. Diga para o Senhor, eu sei que essa luta vai passar. Eu sei que esses problemas vão passar. Eu sei que vai passar tudo isso. Eu vou dar uma glória a Deus, ao meu Deus. Eu sei que tudo isso vai passar eu dando glória a Deus. Diga para o Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor é comigo. Eu sei que o Senhor está na minha vida. E é por isso que nesta manhã de domingo eu estou aqui fazendo aquela palavra se cumprir. E o reino de Deus é tomado por esforço. Eu estou fazendo meu esforço, meu Deus. Eu estou reagindo, eu estou enfrentando. E eu sei que eu vou vencer. Levanta as tuas mãos, meu Deus. Aqui está esta pessoa. Ela é a luz da sua família. Ela é a luz da sua casa. Que todo mal está na família desta pessoa. Que todo mal está na família dela, meu Pai, na casa dela, nos caminhos dela. Que todas as trevas sejam dissipadas. Que todas as maldições sejam dissipadas. Que todas as doenças, enfermidades, vírus, ataque do mal, ataque, meu Pai, de doença, problemas financeiros, tudo isso, meu Pai. Ó, meu Deus, pega uma trouxa, meu Pai, de todo esse mal, de toda essa maldição, de todas as doenças, meu Deus. Pega uma trouxa da vida desta pessoa e joga fora, meu Pai. Tira da vida dela. Diga assim, meu Deus, eu confio no Senhor. E é por isso que eu estou aqui. Coloque as mãos sobre o alto da sua cabeça. Meu Pai, toda maldição, praga, inveja, sofrimento, doenças, enfermidades, neste domingo do poder de Deus, tudo isso seja arrancado do alto da cabeça à planta dos pés. Toda raiz de amargura, toda raiz de sofrimento, toda raiz de miséria, toda raiz de dívida, toda raiz de olho grande, tudo, meu Pai, tudo seja descarregado da vida desta pessoa agora, seja arrancado, meu Pai. Diga em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, todo mal, em nome do Senhor Jesus. Tira as mãos, diga sai, e sai, e não volte nunca mais. Diga glória a Deus, bem forte para o Senhor Jesus, amém? Diga glória a Deus, graças a Deus, amém? Então, bom dia, dá a paz para a pessoa, de longe mesmo, faz assim, ó, bom dia, paz, amém? Graças a Deus. Não sei se pode já dar abraço, né? A gente não sabe, né? Mas, importante que hoje nós fomos abraçados pelo Senhor Jesus, amém? Pode sentar, senta um pouquinho, e nós vamos de imediato à palavra de Deus, amém? Pode sentar, glória ao nosso Deus, graças ao Senhor Jesus, amém? Vamos falar sobre Atos capítulo 3, amém? Livro de Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Gente, a única maneira de nós vencermos o mal é buscando a Deus. Não adianta você vencer o mal com as próprias mãos. Com muitos tentam, né?
Às vezes acha que vai resolver, não resolve. O mal só se vence com a luz. E Jesus é a luz, diga glória a Deus. E para mim ter essa luz, eu preciso buscar. Se eu não buscar, eu não tenho luz. E a luz, ela dissipa todas as trevas. As trevas da doença. A doença é uma treva. A enfermidade, a dívida, o fracasso. Se você não lutar com as mãos dadas com Deus, você não vence não, nenhum de nós. É muito importante nós estarmos fiel, firmes, buscando a Deus. Principalmente domingo. Muitas pessoas às vezes deixam para faltar um domingo na igreja. Aí ela começa uma semana já complicada. Quem está entendendo? Ela já começa uma semana cheia de problemas. Aí ela não tem luz, ela não tem a palavra. Como é que ela vai combater o mal? Como é que ela vai vencer o mal? O mal tem que ser vencido a partir do momento que você começou a buscar Deus. Entendeu? A Bíblia não fala que Ele vai adiante de nós? Sim ou não? Mas como é que Ele vai adiante se eu não busco Ele? Eu já tive muitas situações na vida que não tinha condição de buscar Deus. Eu já tive uma situação, um dia que o meu carro quebrou no meio da rua, que eu ia para a igreja. Eu larguei o carro lá no meio da rua, fechei ele e fui para a igreja a pé. Amém? Eu nunca vou dar motivo para o Satanás me parar. Nunca. Já acordei um dia com uma dor de barriga. Quem já teve dor de barriga aqui? Aquela diarreia, né? É ou não é? Foi assim mesmo para a igreja. Amém? Porque, gente, o mal quer nos parar. O mal quer o objetivo para te parar, para nos parar, qualquer um de nós. Quanto maior é a sua vida, né, na presença de Deus, maior são as lutas, maior são as batalhas, maior são as guerras. E se você não lutar, você perde. E perde feio. Por isso nós temos que manter, porque nós somos a luz. Diga glória a Deus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Quando você busca Deus, você não anda em trevas. Amém? Vamos ler a palavra então aqui, Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Verso 1. Vamos falar sobre essa cura maravilhosa, essa cura de um coxo. Fala assim o seguinte, ó, Pedro e João subiam ao templo para o quê? Para a oração, né? Olha aí, desde a antiguidade já buscavam a Deus no templo. Quer dizer, para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, a qual punham diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir o quê? Para pedir o quê? Esmola. Esse homem foi lá para pedir o quê? Esmola. Ele não ia não. Ele era levado, está bem claro aqui na Bíblia, deixava ele lá na porta do templo para pedir esmola. Era um coxo, né? Era um homem que não tinha condição de andar, mas ele não entrava para o templo, entrava, ele ficava onde? São observações que nós temos que ter. Essa observação aqui é muito importante. Ele ficava do lado de fora. Você imagina se ele entrasse, ele não podia ser curado? A vida financeira dele não podia mudar? Mas ele não estava dentro do templo. Ele estava onde? Do lado de fora. Então ele não podia receber nenhuma cura, nenhuma bênção, nenhum milagre, porque ele estava do lado de... Se nós ficarmos do lado de fora, a gente não recebe nada. Porque o templo, a casa de Deus, é como uma oficina de carro. Entendeu? É como um hospital. É lugar de conserto, amém? É lugar de bênção. É lugar de cura. É lugar de libertação. Se eu ficar do lado de fora, eu não recebo nada. Mas o coxo estava onde? Do lado de fora. E isso aí é um ponto importante que você tem que guardar aí. Vendo ele, observa bem, vendo ele, a Pedro, ele viu quem? Pedro e João. Quem era Pedro e João? Eram os apóstolos, discípulos, né?
que iam entrar no templo. Implorava que ele desse o quê? Uma esmola. Quer dizer, o coxo estava pedindo esmola, né? Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. O que Pedro e João falou? Olha para nós. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele olhava atentamente, esperando receber o quê? Uma coisa, uma esmola, né? O que ele pediu? Uma esmola. Dá uma esmola aí, dá uma moeda aí. Normalmente esmola é o quê? O que é esmola? Moeda, sobra, né? Então ele ficou olhando: opa, vou receber uma esmola desses dois homens. Só que aqueles dois homens, irmão, eram como todos que entraram naquele tempo. Esses dois homens eram dois homens de Deus que tinham o poder de quem? O poder de Deus. Então observa, mesmo que eu creio que mesmo que Pedro e João tivesse algum dinheiro, não daria nada para esse coxo. Entendeu? Porque dinheiro não muda a vida de ninguém. Muda a vida de alguém? O dinheiro é uma solução. O dinheiro resolve soluções, problemas, mas não muda a vida da pessoa. Então eu creio que Pedro e João não daria nada. Lá no verso 6 diz assim: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Diga glória a Deus. Qual foi a palavra profética? Qual foi a palavra de determinação? Anda. Um coxo que não andava, um coxo vivendo na miséria, ele recebeu ali a bênção. E às vezes você recebe a bênção, e às vezes você não recebe no seu coração, você não produz essa bênção na sua vida. Às vezes ele passa uma bênção para você, às vezes a pessoa fala do problema dela: ainda hoje Deus vai te abençoar, e a pessoa às vezes ela não recebe. Nós temos que receber. Diga glória a Deus. O coxo imediatamente recebeu aquela bênção, porque olha o que diz aqui: Pedro e João falou o quê? Anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles aonde? Aí já entrou como? Como é que ele entrou no templo? Andando, diga glória a Deus. Entendeu? Colocavam ele na porta do templo para pedir esmola. Onde vivia uma miséria, provavelmente um familiar, né? Colocava ele lá porque não tinha condição de trabalhar, não tinha condição de fazer o seu salário, mas naquele dia ele, olha gente, pediu esmola e não recebeu esmola. Ele recebeu esmola? O que ele recebeu? A bênção do Senhor, a glória do Senhor. Um homem que todo dia, a Bíblia fala, diariamente ele era colocado à porta do templo para pedir o que? Esmola. Eu pergunto: a esmola mudou a vida dele? O dinheiro muda a vida de alguém? Entendeu? Igual eu ouvi uma irmã falava: eu vou jogar irmã, estou falando de irmã de igreja. Vou jogar na loja para ver se eu fico rico para mudar a minha vida. Falei para ela: sua terra é frita, não vai mudar nada a tua vida, vai piorar a tua vida, porque dinheiro não muda a vida de ninguém. Diga glória a Deus. Se o dinheiro mudasse a vida de alguém, o rico não vivia o quê? Com depressão. O rico não vive, sabe, com doenças incuráveis, onde o dinheiro não paga, onde o dinheiro não cura. Eu vejo que era muita esmola que ele pedia, mas cadê? Ele vivia ainda na miséria. Mas aquele dia Deus mudou a vida dele. Diga glória a Deus. Ele se pôs de pé, né? Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e fazendo o quê? Louvando a Deus. Provavelmente, deixa eu botar aqui para não me perder. Provavelmente, olha para mim, a família nunca levou ele para dentro do templo. Provavelmente a família nunca deixou ele entrar dentro do templo, porque a família vivia da dependência dessas esmolas.
nem a família mudava a vida, nem ele mudava a vida dele. Mas a partir do momento que ele entrou no templo, entendeu? Porque Pedro deu as mãos, né? A mão direita, não é assim que a palavra de Deus fala? Que o Senhor estende as mãos direitas para nós, né? Para que nós possamos nos levantar, para que nós possamos se erguer e vencer, porque Ele, gente, é a nossa mão, diga glória a Deus. Ele é a nossa força. Ele nem orou. Observa bem que Pedro e João nem oraram, só deu a palavra. Olha como é que a palavra é importante. Quando você crê na palavra, quando você determina através da palavra, onde ele recebeu a palavra e levantou sua mão e ali se ergueu. Bastava somente uma atitude para a vida dele mudar. E aqui, ó, entrou no templo louvando a quem? Louvando a Deus. E reconheceu ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. E se encheu de admiração e assombro por isso que lhe aconteceu. Você imagina, as pessoas dentro do templo, vamos botar a igreja, você entender melhor. Olha lá, está aqui o fulano que ficava lá de fora pedindo esmola. Olha lá, ele está aqui dentro, andando, louvando a Deus. Você vê que muitas das vezes o crente, o cristão, às vezes é egoísta. Porque às vezes você passa por tanta gente sofrendo, você passa por tanta gente chorando, entendeu? Lamentando a vida, e às vezes você não chama ela para o templo, você não chama ela para a igreja. Entendeu? Você tem que fazer o seu trabalho também. O trabalho não é só do pastor, do obreiro, do presbítero, do bispo, seja quem for, do apóstolo. O trabalho é de todos, gente. Tem muita gente sofrendo ao nosso redor. Tem muita gente sofrendo na sua casa, no seu vizinho. E se nós não levarmos Jesus para eles nunca vão saber. Entendeu? Eles nunca vão saber que entrando no templo, recebendo uma oração, a vida deles vai mudar. Diga glória a Deus. As casas por aí estão cheias de gente com depressão. Sabia? Famílias aí estão cheias de pessoas doentes. Pessoas com problemas familiares, pessoas com problemas de casamento. Eu estava conversando com uma mãe ontem. A filha dela tem 16 anos. Já está se envolvendo nas drogas com 16 anos. Vai me dar o nome dela. Entendeu? Manda o nome dela, manda o zap dela. Ah, mas ela não vai querer ouvir o senhor, não. Duvido. Duvido que não vai me ouvir. Me ouviu, diga glória a Deus. Deus, quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas vivem a base de remédio, gente? Conversando com uma senhora aqui de Piraí, ela toma 43 remédios por dia. Ó, 43 remédios por dia. Você acha que Satanás? Está amarrado, está repreendido. Me lembra muito uma senhora que eu cuidei lá de Barra Mansa, tomava 23 comprimidos de 1 em 1 hora. Eu falei, como a senhora gasta esse remédio todo? Ela falou, meu salário todo, mais da metade do salário do meu marido. Eu falei, isso é vida, senhora? Aí eu perguntei, qual é a religião da senhora? A minha religião é essa. Eu falei, sai fora. Sai fora. Busca Deus. Diga glória a Deus. Vamos buscar o Senhor Jesus. Aí eu fazia um programa de rádio, aí dei um programa de rádio para ela, e ela foi buscar Deus. E ela foi curada, diga glória a Deus. Entendeu? Foi buscar o Senhor e acabou aquele remédio. Não é que eu não mandei parar os remédios. Quando ela foi no médico, o médico falou, você não precisa tomar mais remédio. Era remédio para tudo que você imaginar. Tudo. E a senhora foi curada. Então, se nós não trouxermos as pessoas por tempo à igreja, se nós não falarmos de Jesus, as pessoas vão continuar sofrendo. Igual que nós cantei aqui agora. Não tardará, Cristo logo voltará. Quer dizer, tem pessoas que não sabem que Jesus vai voltar e vai voltar. Antes ou depois da nossa morte. Tomara que seja depois da minha morte, diga glória a Deus. Porque vai ser um alvoroço nessa terra. A coisa vai ficar feia. Então vamos buscar Deus, gente. Mas não buscar sozinho, não. Dá de mão a alguém, traga ela para a igreja, traga ela para buscar Deus. Entendeu? Os estádios de futebol estão aí lotados.
cheio. As boates estão lotadas. Entendeu? Os clubes estão lá lotados. Futebol não sei nem Não tem nem o que falar, está tudo lotado. Porque ele procura momentos de emoção que é passageiro. Entendeu? A torcida que fumega é uma emoção passageira. Gol! Aí passou a emoção, acabou. Aí no outro dia o time perde, pronto, cadê a emoção? Com Jesus, meu irmão, a gente nunca perde, diga glória a Deus. A nossa maior vitória vai ser um dia estar namorada do Pai. Glória a Deus, gente. Um dia estar com o nosso Pai. Então, mas o povo está aí, ó, perdido, sofrendo. E às vezes da sua família. Eu estava falando com uma pessoa da minha família ontem. Falei para ela, quer acabar com os problemas? O teu problema não é ao céu, tem condição boa, hein? Tem condição boa. Tem condição ótima, excelente. Viaja direto, passeia. Cara, mudou alguma coisa? Esfriou a cabeça? Ah, só esfria quando eu estou longe. E agora? Voltou para casa. O problema não adianta mudar de lugar. O problema não adianta mudar de igreja. O problema não adianta mudar de marido, mudar de mulher. O problema, a gente tem que vencer dentro de nós. Diga a glória a Deus. Tem que vencer o problema dentro de você. O problema não é o lugar, não é a pessoa, não é a igreja. O problema está dentro de nós. Nós temos que vencer ele. Tá, o homem era coxo na porta do milagre. A porta formosa, né? Que era a igreja. Ele nunca entrou, ninguém nunca colocou ele lá dentro. Mas Pedro e João, dois homens de Deus, dois servos do Senhor, olha, não tenho nem ouro e nem prata, mas tudo que eu tenho de Deus. O que eles tinham, gente? O que eles tinham? Ou às vezes, aqui não tem isso, né? No Piraí não tem isso. Mas lá no Rio tem muito isso. Você para com o carro no sinal, né? Vem sempre uma moça, um dia desse, uma senhora, velha, de cabelo bem branquinho, pedindo esmola, pedindo dinheiro. Eu falei, não tem dinheiro não, senhora. Nós só temos Jesus para a senhora quer? Entendeu? Procure uma igreja, procure buscar Deus. Nós temos que oferecer Jesus para as pessoas. Você tem que oferecer o que você tem. O que Pedro e João falou? O que eu tenho, eu lhe dou. Você tem Jesus? Quem tem Jesus? Levanta a mão aqui. Então dá para as pessoas Jesus, serve para elas Jesus, mas procure uma igreja. Não precisa mandar para cá não. Não precisa mandar ela para cá não. Só se ela falar, onde é essa igreja? Aí tudo bem. Fala para ela, vai numa igreja buscar a Deus. Entendeu? Porque a gente sem Jesus não dá. Não, você até que fala assim, sem Jesus não dá. Então o homem entrou no templo, aqueles membros ali, né? Vou botar assim, viram o homem que era coxo, não é o coxo que estava na porta da igreja. Eu dei 10 esmola para ele, falei, ele está andando, ele está louvando a Deus, eu estou no tempo louvando a Deus. Vamos continuar aí, gente. Apegando ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito, né? Ficaram maravilhados, né? Para junto dele no pórtico, chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque fitais os olhos em nós, como se, pelos nossos próprios poder ou piedade, o tivéssemos feito andar. E que Paulo, desculpa, que João e Pedro estavam falando, não foi nós que curamos ele. Não foi nós, nós só apenas, para o quê? Levanta e anda. Se eu falar para você, seja próspero, se você quer, você vai ser próspero. Se eu falar para você, seja liberto do câncer, se você quer, você... Tudo como é que fala? É a concordância. No nome do Senhor Jesus, você tem que concordar. E tem que buscar. Observa que ele recebeu a bênção e entrou logo no templo. Passou a buscar Deus. O problema das pessoas hoje, o pessoal quer oração. Ah, eu quero só uma oração. Se quer só uma oração, não vem para a igreja. Entendeu? Busca Deus. Porque não adianta a gente orar e a pessoa não fazer o quê? A parte dela.
Esse tempo acabou, meu irmão. Esse tempo já está no passado. Agora as pessoas têm que vir buscar. Como aquela mulher disse para Jesus, né? Lá no poço lá, Senhor, pega água para mim, para que eu nunca mais preciso vir aqui buscar. Me dê essa água. Ela não entendeu que a água que Jesus estava falando era a água do Espírito Santo. É o Espírito Santo, porque muita nossa vida é o Espírito Santo. Às vezes uma pessoa não se afirma na igreja, ela, entendeu? Entra, sai, entra, fica trocando de igreja. Tem gente que troca de igreja em 3 anos, 4, 5 vezes, procurando uma igreja melhor, uma igreja que se adapta a ela. Não existe isso, gente. Nós é que temos que se adaptar à igreja. Nós é que temos que se adaptar à palavra. Nós temos que permanecer naquela igreja que está cuidando de mim. Tem gente que troca o certo pelo duvidoso. Aí depois fica lembrando. Eu estava tão bem naquela igreja, por que eu fiz isso aí? Agora eu não volto não, porque eu estou com vergonha. Não vou voltar para lá não, porque eu estou com vergonha. Porque tinha um alimento, tinha os cuidados, tinha, né, aquela coisa que é mais importante, que era a palavra de Deus dentro do Espírito. Entendeu? Aí vai para uma igreja que não tem nenhuma base, né, da palavra de Deus, não tem nenhuma direção, fica passando fome da palavra de Deus. Eu não vou conseguir voltar, vou ficar com vergonha, fico igual o filho pródigo. Lá na casa do meu pai eu tinha tudo, tinha comida, tinha água, tinha banquete, tinha a melhor comida, eu aqui comendo farrapa de porco, comendo comida de porco, merece comer. Merece comer. Merece comer para que dá valor que tinha antes. Diga glória a Deus. Tem que dar valor. Tem gente que não dá valor. Quer ser um viajante na igreja. Quer ficar trocando de igreja toda hora. Não é isso que muda a nossa vida, gente. O que muda a nossa vida é comprometimento. Compromisso com a palavra do Senhor. Diga glória a Deus. Entendeu? É isso que vai mudar a minha vida. Fidelidade, comunhão, temor, respeito, reconhecimento. Aí Deus vai mudar a nossa vida. Diga glória a Deus. Eu dar um forte abraço aí até para o apóstolo Manuel, lá do PAN. Entendeu? Nos vendo aí através aí. Gente, tem gente que daria tudo para um bom pregador na sua igreja. Um pregador que prega a palavra de Deus. E às vezes as pessoas têm e não dão o quê? Valor. Entendeu? A gente tem que dar valor que a gente recebe. Diga glória a Deus. Porque nada é nosso, tudo vem do Senhor. Foi isso que Pedro disse para a multidão lá. Ai, que coisa maravilhosa, que coisa bacana, o coxo começou a andar. O que fez Pedro? O que João e Pedro fez? Nada. Só Pedro fez o quê? Das mãos e pronto. Coisa tão simples, né? Ele nem orou, das mãos, o coxo levantou, deixou de ser um aleijado e andou direto para dentro do templo e a vida dele mudou. É assim que muda a nossa vida. Aqui diz, verso 13: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traíste e negaste perante Pilatos. Está sendo bem claro aqui, né? Quantos naquela época traiu o Senhor Jesus, negaram? Quantos estão fazendo isso hoje? Quantas, posso falar, né? Quantas pessoas são ingratas hoje? São ingratas ao pastor. Quantas pessoas são ingratas? Foi cuidada, foi tratada, recebeu visita, né? Nós fomos no hospital, nós fomos na cadeia, nós oramos pelo preso, nós oramos pelas enfermidades, bota a mão na enfermidade, bota a mão nas feridas. De repente, ó, tchau. São pessoas que ingratas. Quem está entendendo? E o próprio Senhor Jesus que deu pão, deu água, deu peixe, deu milagre, deu cura, quando ele estava precisando do povo lá para estar do lado dele. Cadê o povo?
nem na hora da crucificação. Claro que Jesus havia de morrer pelos nossos pecados, mas o abandono que tiveram com ele foi pior do que aqueles pregos cravados nos seus pés e nas suas mãos. Porque o povo abandonou Jesus. E hoje está acontecendo a mesma coisa. Hoje as pessoas querem ganhar, suas famílias estão ganhando, querem ganhar de forma errada. Entendeu? Elas não querem fazer. É só o cinto do familiar apertar um pouquinho, é só aparecer uma doença, é só aparecer um problema financeiro. Mãe, pai, vem me ajudar, me dá dinheiro, fica comigo hoje e deixa de vir buscar Deus. Nós não temos condições nenhuma de ajudar a nossa família. Diga glória a Deus. Se nós tivermos o Senhor, a gente consegue. Amém? Se nós tivermos a palavra, a gente consegue. E não adianta você curar as feridas, não adianta você cuidar, entendeu, das feridas por conta própria. Mais tarde as feridas vão fechar, daqui a pouco vai voltar novamente falando. Né? Daqui a pouco você está lá novamente cuidando. Deixa o cinto apertar, gente. Deixa o cinto apertar. Deixa a coisa ficar feia. Deixa. Como é que eles vão se converter? Nunca. Porque Deus às vezes permite acontecer certas coisas. Para quê? Para que ele venha lembrar do Deus do meu pai, do Deus da minha mãe, do seu Deus também. Ai, meu pai. Pai, a coisa está feia para o meu lado. Mãe, a coisa está feia para o meu lado. É, filho? É mesmo? Você conhece o caminho do Senhor? Você conhece o caminho, a verdade da vida? Então vai buscar. Mas às vezes os pais estragam a vida dos filhos. Ou às vezes a mulher estraga a vida do marido. Ou o marido estraga a vida da mulher. Porque às vezes Deus está fazendo uma obra ali e você não está enxergando. Não está permitindo Deus trabalhar naquele coração. Deixa o cinto apertado, gente. Deixa o cinto apertado, porque ela vai lembrar do teu Deus, da tua oração. Diga glória a Deus. Amém? Eu sou assim. Minha filha, quando fala, pai, quando está feia, pai, não sei o que eu faço. Você conhece, você foi consacrada aonde? Você nasceu aonde? Praticamente em cima do altar. Você sabe o caminho? Eu procuro o caminho. Eu não posso fazer nada por você, a não ser orar. Procura o caminho, vai buscar Deus. Porque, gente, o nosso trabalho aqui, nesta terra, é salvar a nossa alma e salvar a nossa alma da nossa família. Diga glória a Deus. Não adianta você só dar, só ajuda ele. Você está dificultando às vezes o trabalho do Senhor. Entendeu? A família botava o coxo na porta do templo, entendeu? Para ganhar esmola. Mudou a vida dele? Não mudou. Mudou alguma coisa? Melhor lugar para pedir esmola era na porta do templo. E naquela época havia miséria. Mas quando foram dois homens de Deus ao templo orar, encontra lá o coxo, acabou o problema. Acabou o problema. Então a gente, muitas das vezes, atrapalha a obra de Deus. Quando a gente vai lá e socorre. Você ora para sua filha se libertar, você ora para o seu filho se libertar, mas na hora que o cinto aperta, que é Deus trabalhando, às vezes você pensa que é o diabo, não é o diabo, é Deus. Aí ele se converte. Você resolve o problema dele. Pai, me dá aí, pai. 300 reais aí. Vamos, filho, 300 reais. Pai, me ajuda aí, pai. Então, deixa o cinto apertado, que nós temos que ganhar um para Jesus. Diga glória a Deus. Nós estamos vivendo um comodismo muito grande. As pessoas vão para as baladas, as pessoas vão para os bares, as pessoas vão para o pagode, mas as pessoas não querem vir para a casa de Deus. Porque muitas das vezes tem uma cobertura de um familiar que é até da igreja. Até não dá 20 reais aí para mim para o bar, dá. Então não pode, gente. Se eu quero me salvar e salvar minha família, eu tenho que deixar o Espírito Santo trabalhar. Trabalha naquele coração. Porque Deus sabe como é que ele trabalha. Deus trabalha do jeito dele, não é do nosso jeito. Entendeu? Então muitas das vezes nós atrapalhamos a conversão da nossa família. Porque dá uma dor de barriga, pronto. Você quer cuidar, você quer fazer tudo. Deixa dar dor de barriga, entre aspas, uma dor de barriga. Mas vai buscar Deus, filho. Vai buscar o Senhor. Chegou a hora de você buscar Deus. Hoje os jovens, não quer mais nada com Deus. Pode ver, jovem que nada com Deus.
Os jovens só querem festa, balada, mas a festa um dia acaba. Um dia a coisa, o céu vai ficar negro. Então você tem que orar, mas você tem que deixar Deus trabalhar. Às vezes você ora para o seu familiar, bota a foto aqui, né? Você bota a foto aqui do seu familiar, você bota que a gente ora, jejua. Porque você não conhece o trabalho do pastor, você não conhece a oração, você não está aqui 24 horas na gente, ora, Deus aperta sim. Porque vale, meu, vai se converter, meu, que vale é sair de quê? Da maldição. Aí Deus vai lá, deve sentir devagarzinho, aí você vai lá e pronto. Estraga a obra de Deus. Deixa o cinto apertar. Porque Deus quer ganhar a alma. Diga agora. O cinto desse posto estava apertadíssimo. Mas naquele dia Deus mudou a história dele. Porque a família atrapalhava. A família dele botava ele dentro do templo, colocava ele do lado de fora para pedir esmola. E Deus não quer dar esmola para ninguém. Deus não dá esmola. Diga agora a Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. Amém? Ele é o dono do céu, da terra e do mar. Tudo está na poderosa mão de Deus. E se eu sou filho de Deus, se eu sou filho, eu não sou bastardo, eu sou filho, tudo eu posso naquele que me fortalece. Diga glória a Deus. Você pode, você merece, se você estiver buscando a Deus. Agora, se você não busca, você não merece. Entendeu? Porque Deus ele fala: os que me honram, eu honrarei. Os que me desprezam, eu desprezarei. Então você merece. Diga glória a Deus. Não por méritos, não por obra, mas por causa da graça do Senhor Jesus. Amém? Nós merecemos por causa da graça, não por merecimento próprio. Porque nós temos que investir, gente, na nossa salvação. Eu tenho que ter a ser. Hoje eu estou passando luta, nós estamos passando aflição, né? Todos nós. Mas, gente, um dia isso vai acabar. Um dia você vai para a glória. E o passaporte da glória é comunhão com Deus. É comprometimento. É aliança. Entendeu? Essas alianças do homem, não de ferro, não, de ouro, não, aliança no coração. Entendeu? Busca Deus. Entregar sua vida para o Senhor. Entendeu? Não durma em paz se a sua família não está na presença de Deus. Entendeu? Terça-feira eu atendi uma senhora, depois da live que eu fiz, e ela chorando muito. Falei: fala, senhora, por que você está chorando? Eu vi a live do Senhor para me acalmar, porque eu perdi minha filha no domingo. Minha filha de 15 anos. Perdi minha filha com 15 anos. Entendeu? Eu sou a culpada. Porque vi as outras colegas dela, vai para o baile funk. Eu ainda dei, acho que foi 20 ou 30 reais, não lembro. Dei dinheiro para ela ir, então ainda disse para ela: vai com Deus. As coisas do mundo, Deus não vai. Diga glória a Deus. As coisas das trevas, não adianta falar: vai com Deus, porque Deus não vai outro Deus. Entendeu? E no caminho, entendeu? Lá no bar, antes de chegar ao bar, entendeu? O carro capotou. O carro capotou. E de todas ali, só a filha dela faleceu. Então, gente, não vai com Deus não, porque não vai não. As coisas do mundo, Deus não vai. A Bíblia fala que Ele vai adiante de nós, se nós estivermos buscando Ele, invocando o nome dEle, buscando uma retidão com Deus. Vai com Deus uma obra, porque Deus não vai. Deus só vai com aquele que tem compromisso com Ele, aquele que realmente quer uma libertação, uma transformação. Aí Deus vai. Você pode entrar no inferno. Você pode entrar, gente, no meio de bala perdida. Você pode entrar no jeito onde for. Deus está contigo. Diga glória. Depois da gravação aqui eu vou falar uma coisa. Me lembro, tá? Depois que acabar a gravação eu vou falar onde eu fui essa semana. Vou falar aqui não, porque... Entendeu? Mas Deus nos guardou. Diga glória a Deus. Porque eu fui lá para fazer o quê?
Obra de Deus. Entendeu? Vou falar daqui a pouco, fica a gravação. Se você, meu irmão, a Bíblia fala, caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Agora, se você estiver no inferninho, no infernão, tudo vai te atingir. Porque você está ali, entendeu? É igual o obreiro, né? O obreiro de uma igreja que resolveu ir num pagode. Ganhar alma no pagode. Burrinho, né? Bem burrinho. Tomou de uma coça. Tomou de uma coça lá dentro. Entendeu? Eu não sei, mas talvez ele nem olhou. Olhar logo para uma mulata. Uma mulata de um mulatão. Para não falar negão, amém? Olhou assim, entendeu? Eu não sei se ele olhou com maldade, mas tomou numa coça. Apanhou, deu no SBT, deu no canal que ele chamava, apanhou feito no coelho. Já viu o coelho apanhando, gente? Quem já viu o coelho apanhando? Pega aquelas duas orelhonas, pum, bate, apanhou o mundo. Por quê? Um servo do Senhor vai fazer o que no pagode? Vai ganhar alma de quem lá? Se está todo mundo na carne, não vai ganhar ninguém, gente. Ganharam ele ganhou com um prêmio, né? Todo marcado, todo arrebentado. Eu não sei se ele também foi ganhar alma, né? Daqui a pouco ele falou, né? O seu pastor, eu não acreditaria nessa. Porque a Bíblia fala que a luz não anda nas trevas. Diga glória a Deus. Como a treva também não anda na luz. Quem passou a noite toda na farra, na bagunça, está aqui na igreja hoje? Tá? Porque não está mesmo, porque estava nas trevas. Enquanto as trevas está boa, opa, podemos safar, podemos tomar meu copo, mas vai ter uma hora que a coisa vai ficar feia. Vai chegar a hora, pode ser quem for, até da tua família. O cinto vai apertar. Vai ter a oportunidade de se arrepender e ser salvo. Todos têm oportunidade. Eu digo você, de todos vão ter. Deus vai dar uma oportunidade, mas vai chegar a hora que não vai ter mais oportunidade. A gente não tem que ficar do lado de fora do tempo, nós temos que ficar dentro do tempo. Diga glória a Deus. Nós temos que buscar o Senhor nesses tempos difíceis, nesses tempos, né? Que a coisa não está fácil, a coisa está ficando feia, mas se nós buscarmos a Deus, todas essas aflições, todas essas situações serão vencidas, porque Ele vai adiante de nós. Diga glória a Deus. Por isso, em nome de Deus, mulher de Deus, que ora por você. Sua foto não está aqui? Pega logo do bonitão. Sua foto, quem é esse bonitão aqui? Quem é esse bonitão? Sabe, você entrou legal aqui na igreja? Quando você entrou pela primeira vez? Você entrou nem um capacho, né? Você não entrou um capachinho? Cheio de problema? Aí, até casado já está. Casou aqui na igreja. Olha o Joel aí. Eu vou falar com ele, olha o seu Natalino. Olha a Wanda, que andava só de moto. Faz farra. É ou não é? Ela eu posso falar. Entendeu? Olha a vida de cada um, irmão. Olha a minha vida. Deus, gente, mudou, diga glória a Deus. E vai mudar mais ainda. Porque nós estamos buscando que é a luz. Se você não buscar a luz, você vai viver nas trevas. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o que Jesus quer falar com ele? Você está no mundo, você vai ter aflição, mas você vai vencer. Agora, se você está no mundo e não está em Jesus, você vai sofrer mais ainda. Como este homem que perdeu a filha. Falei para ela, só tem um jeito para a senhora agora. Buscar Deus. Para tirar essa aflição, essa dor, né? Porque ela pagou para a filha dela morrer. Ela pagou para a filha dela para o inferno. Não chegou nem perto do baile funk. No meio do caminho, capotou. E é isso que o diabo quer fazer na vida de muita gente, capotar. O diabo quer capotar a vida de muitas pessoas, porque as pessoas não querem buscar Deus. Nós estamos na época, né? O amor está se esfriando até dos irmãos dentro da igreja. É o que eu falei, irmão.
Você não pode esfriar. O que fala lá em Apocalipse 100? O que a Bíblia fala lá? Não, não por ser o quê? Nem morno, não, melhor, nem frio, nem quente, mas é morno, só a ponto de vomitar da minha boca. Quem já vomitou aqui? Fala a verdade, já vomitou? Então, cria uma imagem agora de Jesus vomitando pessoas, nomes, porque é morno, não é nem barro e nem tijolo, é nada. É aquela pessoa que anda em cima do muro querendo agradar a dois. Senhor, não tem como. Ou você agrada a luz, ou você agrada as trevas. Ou você agrada a Deus, ou você agrada o diabo. Não tem como. Não tem como ter dois maridos, não tem como ter dois pais. É um só. É um só. Se nós olharmos somente para o amor de Jesus, o amor de Cristo para a nossa vida, irmão, você vai ser morto. Qualquer probleminha, não vou para a igreja hoje não. Fala domingo, né? É o dia que mais as pessoas, não vou hoje não, porque tem que cuidar disso, tem que cuidar daquilo, tem que cuidar do cachorro, tem que cuidar do filho, tem que cuidar da avó, quintal. Quem fez isso a semana toda? Às vezes as pessoas criam desculpas para não buscar Deus, porque o diabo já falou para ela, dá uma desculpa. Dá uma desculpa. E às vezes é tanta desculpa que ela dá falha, não sabe nem qual é a desculpa que vai colar. Mas para o homem de Deus, nada disso cola, nem tão pouco para Deus. Deus já fala, ó, essa é desculpa. Porque se ela quisesse me buscar, ela tomava o reino de Deus por esforço. Diga glória a Deus. O coxo não tinha culpa. Porque ele estava sendo usado para receber o quê? Hein, gente? Ele estava sendo colocado na porta do templo, formosa, para receber o quê? Entendeu? A família se aproveitava dele para ganhar esmola. Mas o dia que ele entrou lá, foi levado pelos apóstolos, ele foi curado, ele no tempo do quê? Então ele queria ser curado, dando glória a Deus, louvando a Deus. Na verdade, a família se aproveitava dele, mas ele cansou. Eu quero ter uma vida normal, eu quero andar, eu quero poder ir onde eu quiser, eu quero buscar a Deus. Então, o homem de Deus, Pedro e João, deu essa oportunidade para ele. A família não deve ter gostado. E agora? Como é que nós vamos ter esmola? Como é que a gente vai ganhar? Que a gente se aproveitava? Porque tem muitas mães que botam as crianças no sinal de trânsito para se aproveitar daquela criança. Tem gente que se aproveita do aleijado. Tem gente que se aproveita, né, de situações de doença para ficar pedindo dinheiro na internet. Por que não busca o poder de Deus? A cura, a libertação, a transformação de vida. Esse posto, Deus mudou a vida dele. Diga glória a Deus. Porque ele entrou no templo louvando ao Senhor. Está aqui, ó. Está aí. Às vezes as pessoas querem viver os seus probleminhas, entendeu? Nas suas casas sofrendo, que quer, porque há um Deus que pode mudar a vida dela. Mas o problema é que as pessoas não querem se esforçar. Porque tudo do reino de Deus é por esforço. Está escrito. Tomar o reino de Deus, tudo que eu quero tomar do reino de Deus, receber, é por esforço. Eu tenho que lutar. Eu tenho que investir a minha fé. Eu tenho que procurar largar o que não presta. Eu tenho que ser fiel a Deus. Entendeu? Porque Deus, a mão dele não está encolhida. A mão dele está o quê? Aberta. Isaías 59. Mas as pessoas não querem. Mas é quando fica perto, entendeu? Quando a coisa fica feia, vem o câncer, vem as dívidas, vem o filho nas drogas, vem o marido que abandona a mulher, está arrumando uma novinha aí, ó, 17 anos, tchau. Aí quer buscar Deus. Quer buscar Deus numa hora, nas horas mais difíceis. Por que não buscou antes? Nós temos que buscar antes de acontecer. Eu já tive 2 acidentes de carro, mas eu busco antes, não aconteceu o quê? Nada. Entendeu? Já tive outros problemas, eu estava buscando antes, não aconteceu nada. Quantos livramentos Deus já nos deu? Quantos livramentos Deus já te deu?
Vários. É porque você passou. Deus te livrou. Entendeu? Deus podia livrar essa jovem. Essa jovem está vendo por baile funk. Sim ou não? Hein? Poderia, não poderia livrar ela se ela estivesse indo para onde? Para a igreja. Indo para onde? Para a igreja. Para a igreja. Deus ele podia acontecer um acidente? Poderia. Porque o sol e a chuva é para todos. Tanto para quem está nas trevas e quem está na luz. Mas Deus é livramento. Entendeu? Uma marquise, né? Acho que é marquise. Caiu lá na Lebron, Copacabana. Entendeu? E passando as pessoas. Passou uma mulher de Deus, estava sendo culto com a Bíblia, entendeu? Passando ela, o marido e o filho. Por um segundo, não atingiu eles, mas atingiu os outros. Entendeu? Livramento de quem? De Deus. Se você está na luz, a luz te livra, te dá o livramento. Por isso que a palavra dele, lá Deus fala, né? Eu vou adiante de vós. Deus vai na tua frente. Você está andando, Deus está aí. Se tem ali um buraco, se tem ali uma armadilha do diabo, uma cilada do diabo, Deus já faz você se desviar. Eu, às vezes, eu estou dirigindo, né? Falei, cara, eu errei a rua. Eu passo aqui, né? Sempre que eu errei. 10 minutos depois eu ouço no rádio. Aconteceu um acidente, tal. Livramento de Deus. Diga agora, livramento de Deus. Foi o que aconteceu comigo essa semana. Tive um grande livramento de morte. Diga agora, Deus. Um grande livramento de morte. Deus, gente, te livra de tudo. Eu falei que um dia desse, a mulher, né, com a panela de pressão explodiu na sua cozinha. 1 minuto antes ela saiu da cozinha. Quem lembra que eu falei aqui? Foi terça-feira. 1 minuto antes ela saiu da cozinha, a panela explodiu. Acabou com a cozinha. Perdeu a cozinha, né, gente? Mas não perdeu a vida. Jó perdeu tudo. Todos os bens, perdeu o filho, perdeu todo mundo. Mas não perdeu a vida. Não deixou o diabo tocar em sua alma. Então esse Deus ainda é poderoso. Diga a glória a Deus. Esse Deus ainda tem poder. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu evangelizando uma pessoa, não vou para a igreja não. Eu não quero saber de igreja. Por que você não quer? Ah, não igreja nenhuma. Mas por que você não quer ir para a igreja? Eu quero saber. Só para mim, sabe, para mim se contentar. Eu não quero ir para a igreja. Porque nessa pandemia morreu tantos pastores. Morreu cantora, morreu Lázaro, morreu a Fabiana Anastácio, que adorava o Senhor, que cantava, sabe isso? Amém, morreu mesmo. Morreu de Covid. Mas onde eles estão? Onde eles estão? Fala para mim onde eles estão. Você conheceu a vida do Lázaro? Você conheceu a vida da Fabiana Anastácio? Você conheceu a vida de todos os pastores? Eu conheço vários e vários pastores que morreram de Covid, homem de Deus. Pergunto para você, aonde eles estão? Ela mesmo falou, no céu. Eu falei, então, foi Deus que veio buscar essa igreja. Não importa a morte. Não importa a morte. Importa morrer em Cristo. Diga agora. Agora, morrer sem Cristo. Se a senhora morrer sem Cristo, falei para ela. Se a senhora morrer sem Cristo, ela está falando, vou para a igreja, está morrendo todo mundo de Covid, pastor. Quem faz, comete pecado, adúltero, prostituta, bandido. Amém. Mas a Bíblia fala que é uma separação. Os que morrem no Senhor são para a glória. Os que morrem no Senhor vai para a Bíblia. Se a senhora morrer hoje, se a senhora atravessar essa rua que for atropelada, a senhora não vai para a glória. Esse é o prêmio que Deus quer nos dar. De permanecer firme e fiel na presença dele. Porque todo vai morrer. Se ela vai morrer, eu vou morrer. Mas a diferença que a Bíblia fala, lá em Lucas capítulo 19, que haverá uma diferença entre o justo e o perverso, é essa aí, ó. A diferença entre o justo e o perverso não é ser rico ou ser pobre, não. É um ir para a glória e o outro não ir. Eu estou piscando, eu vou para a glória. E a senhora vai? A senhora vai? A senhora vai? Ou não? Agora não.
Mas se a senhora passar a buscar Deus a partir de hoje, a senhora vai. Diga a glória a Deus. Entendeu? Então ela falou, não mostra uma igreja. Não vou mostrar a igreja para a senhora, não. As ruas estão cheias de igreja aí. Só aqui. Só aqui nesse bairro tem quantas? 3. Né? Tem igreja em tudo que é lugar. Tem igreja para tudo que está. Igreja dos carecas, igreja do cabeludo, igreja do gordo, do magro, tem igreja do branco, do negro, tem igreja do mameluco, do caputo, tem igreja para tudo. Não tem desculpa para buscar. Tem igreja no bairro A, tem igreja no bairro B, tem igreja. Precisa mostrar a igreja para a senhora. Porque não é a igreja que vai mudar a sua vida. É buscar Deus, não a igreja. Diga a glória a Deus. É buscar a tua libertação, a tua salvação. Esquece a vida dos outros. A senhora não vai ser salva pela vida dos outros, vai ser salva pela sua vida. Faz a sua parte. Busca Deus. É isso que o coxo começou a fazer. Deixou de pedir esmola para louvar o Senhor dentro do templo. Dá uma forte salva de palmas para o Senhor. Diga a glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Olha, a oportunidade é essa. Não é só milagre. Vou para a igreja só receber milagre. Tem gente que vem para a igreja para ser curado, liberto. Não, vem para a igreja para buscar a minha salvação. O Senhor Jesus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas vos será acrescentada. Acabou. Acabou a conversa. Busque em primeiro lugar o reino de quem? Amém? O que Jesus diz? Você pode entrar no céu mão, né? Sem uma mão. O importante é entrar, porque lá não tem mão, lá não tem pé, lá tem a alma. Diga a glória a Deus. O importante é a alma. Lá você não vai entrar com carro, lá você não vai entrar com dinheiro, lá você não vai levar o seu apartamento, sua casa, lá você não vai levar nada, somente a sua alma. Então busque pela sua alma. Diga a glória a Deus. Nós trabalhamos para buscar o nosso corpo, né? Tem que comprar o perfume, né? Tem que comprar comida. Nós alimentamos o quê? Olha para mim, gente. Acabou não. Nós temos que trabalhar para cuidar do quê? Do corpo. Né? Vai comprar comida, comprar o perfume, comprar a carninha, né? Que está tão carinha, entendeu? Mas tem ovo, amém? Tem salsicha, tem linguiça. De um jeito ou de outro a gente vai comer. Então você tem que trabalhar para cuidar disso aqui, ó, essa matéria chamada corpo. Mas a parte da alma, só buscando a Deus. Busca o Senhor. Amém? Vamos receber aí, depois de pregar, dá uma forte salva de palmas para o Senhor. Amém? Glória.